Pessoal entrando aí ainda. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, pegando um pouquinho ali do JN. Ah, tá. Tá na hora, né? Acabou de passar sobre a reportagem do cara lá do Jardim Goiás que xingou a recepcionista do prédio. Ah, sim, com xingamentos racistas, né? Isso, aham, esse caso mesmo. Sim, eu não peguei detalhes, não, só vi a manchete mais cedo. Cara bem idiota. Né, gente? Em 2021, né? É meio deslocado, no mínimo, né? Boa noite, Auricelli. Pessoal que tá entrando aí agora também. Fiquei com medo de ficar no vácuo, mas Simval respondeu aí a tempo. Salvei a pátria, professor. Deixa eu só ligar, compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou passar para nossa discussão aqui direto, não vou ficar enrolando muito não, para não ficar tarde, né? E porque hoje é segunda também, vocês já me deram um sinal aí de que segunda à noite é mais difícil, né? Então não vou explorar vocês não, tá? Só informando um, dois avisos, tá? Eu não mexi, na verdade, no calendário, eu só adequei, tá? Eu coloquei os eventos, né, da semana passada no nosso calendário, né? A gente trocou a aula pela participação nos eventos. Aliás, não sei se todo mundo estava lá, mas meu Deus, que aula da Caterine, né? Meu Deus do céu, fantástica, fantástica a fala dela, assim, uma coisa... Eu não posso falar do outro jornalista, que eu não vi, né, a palestra dele, eu cheguei e estava acabando. Mas a Caterine, extraordinária a fala dela, assim, uma aula de jornalismo, eu acho que para muito além da especialidade, sabe? É uma profissional extraordinária, né, muito premiada, e enfim, eu acho que justamente por isso, né, consegue fazer uma fala como a que ela fez. Não sei qual foi a impressão de vocês, mas eu fiquei assim realmente muito admirado também, e o crescimento das pessoas, né? Caterine foi minha colega de curso, né? A gente era da mesma turma na graduação em jornalismo. Então eu não sei com vocês, né? Mas comigo bate assim uma coisa boa, né? Ver as pessoas, né? Ficando cada vez melhores, né? Naqueles que elas fazem, né? Então não sei, eu acho que eu fiquei saí muito satisfeito da conversa daquele dia. Mas é isso, só um comentário do evento daquele dia. Hoje a gente fala de vídeos para a internet, né? Trato jornalístico disso. Continuando aí a discussão sobre povos sociais, aí a gente vai ter algumas aulas de produção e no dia 6 de maio vocês entregam os posts sociais, tá? Contendo pelo menos um áudio ou um vídeo, tudo bem? Ou os dois, tá? Para quem quiser. O que não pode é ficar sem nenhum nem outro, certo? É isso. Para quem não viu, o texto de hoje, para combinar, na verdade, é um vídeo, tá? Do Arnaldo Carvalho. É um jornalista excelente, com muitos anos de experiência. Esse cara aqui, quer ver se eu mostrar o rostinho dele rapidinho? Do Jornal do Comércio, né? Esse vídeo ele fez parte de um curso que eu fiz, inclusive acho que vai ter uma nova edição aí sobre jornalismo local, tá? Promovida aí pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, tá bom? Sempre fiquem de olho, tá, gente, no site aí da ABRAGE, que eles sempre estão colocando coisa nova lá, tá? Oportunidade de formação, prêmio, inclusive para estudantes de jornalismo, tá? Para quem está fazendo graduação, beleza? Só esses recados que eu queria dar, na verdade são apenas reforços, né? De coisas que já estavam aí. E Boa noite. passando... Boa noite, diga aí. Tudo bem? Só falando da noite mesmo, só. Boa noite.
O Felipe falando aqui foi top, eu também achei topíssimo, não foi só top, não. Ela foi perfeita, que abordagem, que tema maravilhoso, a forma que ela entonou o discurso, sim, eu achei muito bom. Boa noite, gente, quem chegou depois aí. É isso, então, vamos lá para a nossa discussão aqui de hoje. Deixei aqui muitos links, tá, como de costume, os produtos que eu vou mostrar aqui. Alguns não vai ter jeito de mostrar, porque, enfim, a gente tem constrangimentos de tempo, mas deixei todos aqui para vocês darem uma olhada, tá? De posts de jornais feitos nas redes sociais, que, de maneira geral, são coisas boas, mas que tem algumas coisas que podem melhorar, como a gente vai ver aqui na aula, tá? E, claro, as referências de costume. É isso. Voltando aqui, na verdade, partindo, né, para nossa discussão. Só ajustar a tela aqui. Apresentação, configurar uma janela, beleza. Tá. Só conferir, todo mundo recebeu os e-mails de mim com as notas de vocês? Produção, tá? Que eu tô falando, não assessoria. Sim. Todo mundo recebeu, né? Eu não recebi e-mail, não, professor. Mesmo? Quem tá falando? Rayane. Rayane Novaes. Vou conferir, Rayane. Luana, eu também não. Então, Rayane, Luana, alguém mais não recebeu e-mail de mim? O que eu mandei foi as notas de vocês em cada notícia que vocês fizeram para essa disciplina, tá? A nota específica de cada uma. Quem mais não recebeu? Luana, Rayane, alguém mais? Para mim dar uma olhada lá, ver o que aconteceu. Professor, eu recebi, só que o meu... Mas o leitinho, sim, que ainda tá com aquele probleminha. A média, sabe? Ana, não te escutei, desculpa. Eu acho que cortou seu áudio. Eu sei a minha média, tudo chegou para mim no e-mail. Massa. Uhum. Mas ainda tá com aquele probleminha, sabe, professor, que eu falei pro senhor do boletim? Não sei. Parece a média. Você fala do dia, né? Lá na N1. Sim, na verdade não é um problema, né? Eu só estou falando, assim, é como o sistema está configurado. Então, assim, na verdade a única forma de exibir a nota para vocês de uma maneira diferente lá no sistema é alterando o sistema, né? Porque, como eu disse para vocês, né? Se vocês olharem lá no sistema da Fazan, vai ter uma coluna que é N1, uma coluna N2 e uma coluna chamada dia. Dia é uma prova que a gente fazia na Fazan, interdisciplinar, todo semestre, e ela entrava na composição da nota, certo? E como a gente não está fazendo agora em ensino remoto, não tem nota para o dia, mas a coluna dela ainda existe no sistema, e eu tenho que colocar uma nota lá, senão o sistema fica acusando que eu não estou fazendo as coisas direito, enfim, eu vou ser chamado de direção, etc, etc. Então, o que eu fiz? Eu peguei a nota de vocês, da N1, vamos supor que Ana tirou 10, certo? Aí eu peguei um ponto, que é o valor do dia, coloquei na coluna do dia e coloquei o restante na coluna de N1. Então, na verdade, a nota de vocês não mudou nada, tá? Eu só quebrei ela em 2 pedaços, né? Eu tenho que tirar um ponto dela para colocar nessa coluna do dia, tudo bem? Mas aí vocês considerem eu sei, Ana, tranquilo, eu tô só repetindo porque algumas pessoas podem ter ficado confusas, né? E é estranho mesmo, né? Você entra lá e fala, o que é isso aqui, né? Então, é isso, tá? Só para me explicar. Aí, então, assim, considerem o que eu enviei por e-mail, tá? Aquela é a N1 de vocês, aquela é as notas de vocês e tudo mais. Lá no sistema pode ficar um pouco estranho por causa dessa coisa do dia, tudo bem? Mas só para explicar, tá? Professor, mas não teve isso nas outras matérias com os outros professores. Se não teve, vai ter, porque o dia ele entra na composição da nota, seja na N1, seja na N2. Tudo bem? Só para explicar isso para vocês.
É isso, tá? Mas legal você ter falado aí, Ana, que foi a chance aqui de repetir isso. Bom, voltando aqui, né? Sobre posts sociais no jornalismo, agora a gente fala um pouco mais sobre vídeo na web, né? Cabem aqui, tá, gente, as mesmas coisas que a gente comentou nas aulas passadas para falar de posts sociais, a questão da estrutura, metadados, parte audiovisual, parte textual, cuidado com o texto, né? Inclusive algumas das dicas, né, que a gente deu quando a gente falou de áudio, eu vou repetir aqui, porque a gente ainda está falando de post social no jornalismo, tá? Muda aqui o fato do formato, né? Agora a gente está falando de vídeo, que é uma coisa de um pouco diferente do áudio, né? E aí a gente vai falar de algumas coisas mais específicas, tá? Então, o que eu estou chamando aqui de vídeo social, tá? Ou vídeo para o web, ou vídeo social para o web. Uma peça de vídeo produzida para publicação em aplicativos dedicados, tudo bem? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como suplementos de notícias web ou para circulação em redes sociais. E aqui eu quero destacar essa parte aqui, ó. Deixa eu ligar o marcador aqui, a canetinha. Eu quero destacar isso daqui, ó. Suplementar. O vídeo na internet, ele não é apenas complemento, tudo bem? O que é complemento? Complemento é uma coisa que completa, não é isso? Suplementar é algo que tem uma existência por si mesma, né? Então o vídeo, ele não tem que necessariamente depender do texto que está acompanhando ele. Ele não tem que necessariamente depender da legenda que vai estar lá no Instagram. Ele não precisa necessariamente depender da descrição que vai estar lá no vídeo do YouTube, embora todas essas coisas sejam fundamentais para que você entenda bem o vídeo, tá? Então, mesma coisa do áudio. A gente está falando aqui de conteúdos, não é? Assim como a gente foi falando de redação web, a gente está falando aqui de conteúdos que tem que ter um sentido quando lidos de maneira isolada, tá bom? Mas que quando olhados no todo, não é? Se a gente olhar para o post inteiro, né, a gente vai ver vários elementos ali se complementando, se encaixando. Mas não existe a obrigação do vídeo complementar o texto, etc., esse tipo de coisa, tá? E aí aparecem, só um pouquinho, sumiu aqui a marcação, alguns desafios para usar essas coisas dentro das redações, né? Olhando para as práticas, para a prática aqui e tentando achar, como é que eu vou dizer, fazendo o papel aqui de advogado, né, das pessoas que estão trabalhando dentro das redações. Primeiro, produzir conteúdo específico para a internet, sendo que você está numa redação de TV, de rádio, de impresso, é um desafio, né? Porque você está acostumado com um formato específico. As pessoas que estão trabalhando ali, mesmo que elas tenham formação em outra coisa, elas estão trabalhando para produzir ou rádio, ou TV, ou impresso. Então, quando você exige que esse profissional, do nada, passe a produzir material exclusivo para a internet, o que é o mais comum de acontecer? Eu trabalho na TV, eu tenho que produzir alguma coisa para o Instagram da TV Anguera, o que eu vou fazer? Pego as coisas que passaram na TV e vou botar lá no Instagram, né? Eu trabalho na rádio, na CBN Goiânia. O que eu vou fazer quando eu tenho que produzir alguma coisa para o Instagram ou para o Twitter da CBN? Pego as coisas do rádio e boto lá no Twitter, no Instagram. E, bom, essa transição, como a gente já fez questão de reforçar em várias das nossas aulas aqui, essa reprodução impensada, sem edição, ela não faz muito sentido, porque a gente está falando de formatos diferentes, linguagens diferentes, públicos diferentes, certo? Separar um pessoal, né, pessoas, um grupo, uma equipe, ou um único profissional, que vai ficar responsável apenas para produzir conteúdo para a internet, como a gente viu em outras aulas também, é um problema, né? Não é toda redação que tem condições de separar uma pessoa para dizer, não, você vai ficar responsável só por gerenciar as redes sociais, produzir conteúdo para ela e não sei o quê. Se for uma redação maior ainda, que tem até cinegrafista, por exemplo, a Folha tem. A Folha tem um estúdio, inclusive. A Folha é um jornal impresso, mas ela tem um estúdio, não é? Onde eles fazem edição de vídeo, áudio, essas coisas.
Então tem, por exemplo, uma pessoa que faz às vezes de cinegrafista lá dentro, né? Mas às vezes você não tem condição de deslocar esse cinegrafista e falar, ó, você vai produzir conteúdo só para o YouTube da Folha, que é a TV Folha. Não dá. Mesmo em redações grandes, é difícil você ter esse tipo de incumbência específica, tá? É um desafio também. Outra coisa, e isso aqui tem diminuído bastante com o passar do tempo, é formação e equipamento para o trato desses vídeos, né? Quando você pensa na parte de edição, de manipulação desses programas, né? Principalmente para quem está em rádio ou impresso. TV é um pouco menos, porque já está acostumado com o vídeo, embora seja linguagens absolutamente diferentes, públicos diferentes, que pedem uma estrutura, um conteúdo diferente, né? Mas, pelo menos em termos de formato, câmera, né, visual, composição, essas coisas básicas de vídeo universais, né, o pessoal da TV já tem mais experiência. Com esses outros veículos, com esses outros formatos de publicação, a coisa é mais difícil, né? E por último, né, que é uma novidade do nosso tempo, é que eles têm uma competição muito forte com produtores independentes, tá? Muitas aspas aí nessa palavra, de conteúdo, né? Que são os youtubers, os blogueiros, enfim, né? O jornal, o popular no Instagram, ele não está disputando espaço apenas com o Diário da Manhã, com o Hoje, com o Opção, com qualquer um desses jornais, com a Redação, com qualquer um desses jornais regionais. Ele está disputando a atenção com os blogueiros daqui, com os artistas que têm influência aqui e que são seguidos pelas pessoas nas redes sociais, não é? O feed ele vai jogar para você informações, né, que são de perfis ou páginas de jornais, mas também de todo esse pessoal aí, né? Justamente por isso a disputa por atenção ela é dada no mesmo nível, né, entre esses atores que atuam, né, atores que produzem conteúdo em frentes absolutamente diferentes, certo? Só voltando aqui, vendo que vocês estão falando alguma coisa. Madeleine. Tá. O Silvalso está atualizando a Madeleine aqui. Beleza. Tá. Aqui alguns dados, tá? Esses primeiros números aqui. Desculpa, gente, estou com alergia forte hoje. Esses primeiros números aqui eu tirei de uma pesquisa que chama Video Viewers, tá? Que foi encomendada pelo Google em 2018. Executado por uma agência de comunicação, olha, assessoria amanhã, né? Chamada Provokers, né? O Google encomendou, imagine, gente, né? Você está lá trabalhando na sua agência de comunicação, aí chegou um pedido do Google para a gente fazer uma pesquisa, né? Em 4 anos, o consumo de vídeos na web cresceu 135%. No mesmo período, o consumo de TV aumentou 13%. Quer dizer, compare, não é, os graus de crescimento de audiência entre os dois formatos de vídeo. A gente está falando de vídeo, mas em plataformas completamente diferentes, né? Em formatos completamente diferentes, né? O vídeo para a internet e o vídeo para a televisão, né? Na internet, esse crescimento foi de mais de 100%. Na TV, apenas 13%, entre 2014 e 2018. Né? Aqui a gente está falando de Brasil, tá? Não é mundo, não. Brasil. E isso é 10 vezes mais, né, do que o crescimento que a gente vê na TV. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer que se você, por exemplo, quer trabalhar em vídeo, a TV não tem que ser o único lugar para onde você quer ir, não é? Como jornalista, certo? Justamente porque, né, a gente está vendo aqui, o mercado está crescendo muito mais em outra frente, né? Não a da TV tradicional. A mesma pesquisa aponta que 80% dos consumidores de vídeo online procuram conteúdo que a TV não oferece. Por quê? Porque eles já viram as coisas na TV, né? Ou já viram nas redes sociais. Eles não querem ver a mesma coisa em canais diferentes. E aí entra a discussão que a gente já fez aqui nessa disciplina várias vezes, de pegar uma coisa que passou na TV e botar para as pessoas verem exatamente a mesma coisa, do mesmo jeito, nas redes ou no site, né? A gente não pode fazer isso porque a estatística está mostrando para a gente que não é isso que as pessoas estão procurando, tá? No Brasil, tá? Não estou falando aqui, não, em algum lugar aí do mundo, nos Estados Unidos, não, Brasil, tá?
a mesma pesquisa aponta também que 74% dos consumidores que veem TV dizem não ter intenção de contratar um serviço de TV pago. Né? Então, isso aqui é uma tendência que a gente tem na web, que agora as pessoas estão levando para outros formatos de consumo de informação também, que é de não querer pagar pelas coisas. Né? Na internet, durante muito tempo, a gente foi educado a achar que toda a informação que está na internet ela é de graça. Né? E às vezes ela é mesmo, mas ela faz isso infringindo direitos autorais ou a custo, não é, de prejuízo para as organizações que estão oferecendo essa informação nesse formato, enfim. E agora isso está começando a mudar, né? A internet está sendo aos pouquinhos colonizada, né? Entre os que declaram consumir apenas TV e não vídeos online, 38,8% anos, né, é a média de idade desse público, quer dizer, e 88% estão na classe C. Então, as pessoas que assistem apenas TV, né, e não gostam de assistir vídeos na internet, em geral, isso está ligado a um público de adultos, não é, que estão ali na casa de 30 para 40 anos, na passagem de 30 para 40 anos, e também que estão na classe C. Isso revela um abismo que a gente tem no nosso país de acesso à web, né? Talvez não exatamente porque eles preferem consumir informação na TV, mas porque tem mais dificuldade de acesso à internet. Né? Essas pessoas estão na classe C, por exemplo. Aqui, dados de outra pesquisa, tá, da Kantar Ibope, desse ano, 2021. Os links dessas duas pesquisas estão lá nos links para quem quiser consultar depois, tá? Falando aqui, o consumo de vídeo online cresceu 84% nos últimos 3 anos. Né? Isso não é pouco, né? A gente está falando de Brasil e a gente está falando, como eu acabei de dizer para vocês, de um país onde não é todo mundo que tem acesso facilitado à internet, ou quando tem, esse acesso ele é limitado. Muita gente não tem internet contratada, né, de banda larga em casa, ela depende dos dados do celular, então por isso limitado, e não é a melhor qualidade possível, né? Às vezes os dados acabam do nada, os operadores cortam ali, né? Se vão passando a faca aí nos pacotes das pessoas, né? O consumo de vídeo online ainda assim cresceu 84% nos últimos 3 anos. Então, quer dizer, existe uma demanda enorme para consumir informação dentro desse ambiente, mesmo com todas as limitações que a gente tem no nosso país. De 2018, né, a gente tinha aí um médio de 33% e saltou para 61%. Em 2 anos, é quase o dobro. Isso é muita coisa. A gente não está falando de 10 anos para mudar alguma coisa. 2 anos. Né? A gente tem uma mudança radical da audiência, dos públicos que estão em contato com essas coisas. E aí o Brasil é destaque no consumo de vídeo online. Dados da mesma pesquisa, tá? Kantar e Ibope. Independentemente da forma de acesso, o brasileiro conectado se destaca em relação à média global, quando o assunto é consumir conteúdo. Se a gente pega, né, vídeos online gratuitos, qual é a média de pessoas que consomem vídeos online gratuitos na internet, a gente tem aí cerca de 65% das pessoas. No Brasil, essa média é de 80%. Nas redes sociais, mundialmente, a taxa fica em torno de pouco mais da metade, 57%. No Brasil, ela é de 72%. Vídeos em serviço por assinatura, aqui a gente está falando Netflix, Globoplay, certo? E similares, Amazon Prime, Amazon Video. No mundo, é em torno aí de 50%, né, das pessoas que têm acesso à internet. No Brasil, das pessoas que têm acesso, mais da metade já, né, 62%, assinam algum vídeo de serviço por assinatura, certo? E aí, quando a gente pensa no dispositivo também, a gente tem dados interessantes, né, que sedimentam, na verdade, coisas que a gente já ia vendo pela própria experiência, né? 87% das pessoas que assistem vídeos online, né, utilizam aparelhos móveis. Né? Aí aqui, obviamente, a gente está falando de celular, né, já que o tablet ele ainda tem uma proporção, né, de uso dos usuários de internet aqui no Brasil muito reduzida, né, muito pequena. 60% utilizam aparelhos não móveis para assistir vídeos online. Isso ainda é muita coisa, né?
E aqui tem algo interessante, né, que entra em discussões que a gente fez também algumas aulas para trás. Olha só, a gente tem no topo o smartphone, depois o desktop e o laptop, e olha quem está em terceiro, ó, Smart TV. No Brasil, a gente não está falando de países de primeiro mundo, dos Estados Unidos, na Inglaterra, não. Quase 40% consome vídeo online usando Smart TV no Brasil, tá? E o que é isso aqui? Internet das coisas. Certo? É o que a gente comentou na aula passada, né? E algo que é interessante, que tipo de conteúdo, para entrar mais especificamente no assunto da nossa questão aqui hoje, que tipo de conteúdo está sendo consumido de vídeo online na internet aqui no Brasil, né? Tem um salto gigantesco na proporção de conteúdo de jornalismo sendo consumido. De abril do ano passado, né, aqui ele estava em 21%, de todo o conteúdo de vídeo online consumido pelo brasileiro, em um pouco mais de 20%, era sobre jornalismo, certo? Isso em abril de 2019. Em abril do ano passado, essa proporção de 21% saltou para quase o dobro, 41%. Obviamente, a gente tem um efeito aqui da pandemia, né? Que fez crescer bastante a busca por informação, né, de credibilidade sobre isso. Então, na verdade, o que a gente consegue ver aqui é uma demanda muito clara por informação jornalística de vídeo para a internet, né? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é uma oportunidade excelente, né? Porque a demanda pela informação, né, de jornalismo em formato de vídeo, ela está lá, vejam aqui, ela tem crescido e a pandemia tem influenciado isso positivamente. Então isso é importante, né? É uma oportunidade para o jornalista que quer trabalhar com vídeo na internet, certo? Porque a demanda ela tem crescido, como mostram todas as métricas que a gente mostrou aqui para vocês, não é? E a gente tem alguns erros comuns nessa prática, né? Primeiro, produzir peças cuja compreensão, né, assim, para você entender o que o cara está falando ali no post, você precisa assistir o vídeo. Isso é um erro, porque, como a gente disse, o vídeo ele tem que ser suplementar, ele tem que ter, né, um sentido isolado, né? A pessoa vê o vídeo, só vê o vídeo, ela entendeu. Ela só leu a legenda, ela entendeu, ela tem alguma informação que ela está extraindo da legenda, certo? E esses conteúdos se complementam de alguma forma, tudo bem? Mas não pode existir a obrigação da pessoa assistir o vídeo, tá? Para conseguir entender aquele conteúdo. Isso é um problema, tudo bem? Primeiro, por uma questão de acessibilidade. Se o seu vídeo, não tem, por exemplo, legendas, ou se ele não tem qualquer tipo de descrição, na legenda que vai lá no Instagram, o texto, a parte de texto do Instagram, você não bota nada, se diz algo como confira o vídeo, ponto, e bota um monte de hashtag, a pessoa que está usando um leitor de tela, por exemplo, que não enxerga, o que ela vai ver no vídeo? Certo? Ela vai escutar, né? Mas ela não está vendo nada do que está colocado ali nas imagens. Então, isso é importante, certo? Garantir aí a independência de cada pedacinho do que compõe o post. Outra coisa que é um pouco de sinal de amadorismo, mas que é justificado pelos desafios que a gente colocou antes, tá? Publicar o mesmo vídeo em todas as plataformas do jornal, sem nenhuma preocupação com a edição. Então, o vídeo que foi para o YouTube, você coloca no Instagram também, coloca no Facebook, coloca no Twitter, né? E coloca no site, né? Por quê? Porque você fez o vídeo, então você não vai, fazer uma coisa diferente para cada plataforma. Você fez o vídeo, você teve aquele trabalho ali de edição e tal, então você bota ali, e é isso aí, pronto, né? Quem quiser assista e tudo mais. Como a gente vai ver, isso é um problema, porque em cada plataforma você tem uma maneira diferente de exibir o vídeo, você tem públicos diferentes, você tem maneiras de consumir a informação diferentes, né? Então a gente não pode fazer isso dessa forma, tá? Como a gente viu lá nas discussões sobre transmídia. E aí é isso que eu estava dizendo, né? Não observar padrões de consumo que são diferentes para cada plataforma. E outro problema, né, que é clássico, né, e esse não tem, esse atravessa aí, né, o problema da web, do post em rede social,
que é reproduzir vídeos ou qualquer tipo de declaração, mesmo que não seja em vídeo, sem nenhum tipo de contexto ou apuração. Então, o Caiado anunciou as vacinas, que chegaram mais vacinas aqui no estado de Goiás, né? Aí, o que você faz? Você pega o vídeo que a assessoria gravou, do Caiado falando, né? E que enviou para os jornais. Aí você pega o vídeo sem nenhuma edição, bota lá no Instagram do Popular e fala, pronto, está dada a notícia. Não, está dada a declaração do Caiado, né? Notícia não é dizer fulano falou, né? Notícia meramente declaratória sequer é notícia. Notícia é apuração, notícia é cruzamento de fontes, notícia é verificar, notícia é fazer um mínimo de pesquisa, de levantamento, né? Isso é notícia, certo? E aí a gente tem alguns exemplos para corroborar o que eu estou dizendo aqui, tá? Esse aqui eu acho que vale a pena deixar vocês ouvirem, tá? É um videozinho do Popular que eles fizeram por ocasião do aniversário de Goiânia, né, de 87 anos do ano passado. E aí, vamos deixar o vídeo aqui para vocês verem, tá? Vou só mudar aqui a saída de som para vocês conseguirem ouvir. Beleza. Tá? Diga aí, Simval, aproveitando. Você sabe qual é o significado de emblemático? Emblemático? Isso. Emblemático é o que é icônico, não é que marcou época, que marcou alguém, ou uma geração, ou um público específico. É algo que serve como referência para tratar daquele assunto, daquele espaço, daquela pessoa, daquele tempo, certo? Uhum. Aqui ele pode... Desculpa, Silval, pode falar. É porque eles colocaram aí no texto do Popular, daí eu li e fiquei com dúvida. Sim, né, eles estão falando aqui, a fotografia é emblemática justamente por isso, porque ela representa aquele tempo, né? A graça aqui é, você está usando carros de bois para fazer a pavimentação da rua, né? Quer dizer, você está usando algo extremamente arcaico para levar modernidade para a cidade, né? Então essa foto ela é sensacional. E aí por isso o Popular se mobilizou para fazer um videozinho sobre ela, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Me deem um sinal aí, rapidão. Peraí. Vou ver aqui. A clássica fotografia de uma junta de bois arrastando um rolo compressor que pavimentava a Praça Cívica é uma das mais emblemáticas dos primeiros anos de Goiânia. A imagem foi clicada em 1938 por Alois Fechtenberger, 5 anos depois do começo da construção da capital, que completa neste 24 de outubro seu aniversário de 87 anos. Os bois percorrendo o coração de Goiânia, onde ficava o centro do poder e onde tudo começou, simbolizam a cidade que nascia no meio do cerrado, forjada sob o suor de homens e animais. Ao fundo aparece o Palácio das Esmeraldas e o prédio da Secretaria-Geral do Estado, onde hoje funciona o Centro Cultural Marieta Teles Machado. Sob o testemunho do céu de poucas nuvens, os edifícios em estilo Art Deco iniciavam a povoação de uma cidade que cresceu aceleradamente e hoje tem população de quase 1,5 milhão de habitantes. A paisagem bucólica daquela praça com chão de terra e horizontes amplos mudou muito nos 87 anos de Goiânia. A capital ganhou áreas de metrópole, avançou em muitas áreas, mas também passou a conviver com muitos problemas. Hoje é uma cidade em constante metamorfose que respira a modernidade, mas preserva raízes rurais e o clima de aconchego típico do interior. Goiânia surpreende, encanta e desafia. Nossa homenagem a seus 87 anos de intensa história. A clássica fotografia de uma junta de... Beleza, gente? Deu para ouvir? Deu para acompanhar, pelo menos um pouquinho? Sim, professor. Olha só. E aí, acharam o quê? Fantástico, muito bom material. Gostaram? Eu gostei. O que mais aqui? Felipe só colocando aqui. Que dá para ouvir. Madeleine digitando.
É um vídeo legal, né? Eu acho que bem montado, porque eles exploram a imagem, né, e tenta extrair o significado dela, bem legal, né? A parte do cuidado que eles tomam na edição, no momento de pegar... Opa, espera aí só um pouquinho, senão eu fico desorientado aqui, eu não consigo falar com vocês e ouvir ao mesmo tempo. O fato da foto, né? E aí, à medida que o cara vai falando, né? Vai fazendo a locução do vídeo, as coisas vão aparecendo. Então, ela foi feita por Alois Fechtenberg, aparece o nome do cara, por ocasião, né? A nossa homenagem aqui por ocasião dos 87 anos. E à medida que ele vai destacando cada pedaço da foto, eles vão destacando, ó, fazendo esse grafismo, né? Colocando em cores alguns pedaços dela, né? Então, quando ele vai falar do prédio ao fundo, ele colore ele para que você preste atenção. O problema é, quando ele começa a falar de coisas que não estão imediatamente visíveis na foto, aí fica mais fácil de você se perder, né? Porque a câmera, ela fica meio voando assim no céu, o prédio, né? Você não... Aí ele está falando das coisas, a paisagem e tal, horizontes amplos. E o que ajudaria bastante aqui você a manter o foco? Legendas. Acompanhar a locução. Legendas. Né? A legenda, ela é um recurso que não é só de acessibilidade, não é? E não é só de precisão também, quando você quer usar a legenda para transcrever a fala de alguém, né? Porque às vezes, quando é a própria fonte que gravou um vídeo, um áudio, alguma coisa nesse sentido, nem sempre o som chega muito claro para a gente, né? Então a legenda, ela também é um recurso de precisão, certo? Porque você consiga mostrar muito claramente para a pessoa o que é que está sendo falado ali, também por uma questão de acessibilidade e também por uma questão de consumo da informação, de acompanhamento dela. Porque como é um vídeo, né, que está tocando ali no Instagram, você está descendo ele no feed, ele começa a tocar sozinho, a legenda, ela é uma espécie de fio condutor, ela pega no seu braço e fala assim, peraí, acompanha aqui comigo, certo? Enquanto eu estou falando, vai lendo a coisinha que vai aparecendo aqui embaixo. Né? Então ela não é meramente um extra, um bônus, né? Ela é um recurso, né, que é importante para que a pessoa, você consiga captar a atenção para o que está sendo dito no áudio, certo? Então, o vídeo é excelente, eu achei muito legal, a pauta, o planejamento, etc. Mas tem esse problema, esse pequeno detalhe que poderia deixar ele ainda melhor. Né? Outra coisa positiva que aparece aqui no vídeo, ó, marca da instituição. Né? Porque se alguém quiser dar um print em algum momento, aqui alguma coisa, né, que o jornal está trazendo, ela vai necessariamente com a marca do jornal. Então, isso é bem legal também. Né? Aqui outra matéria, tá, do El País, onde eles vão falar da compra de armas, né? A compra de armas no Brasil triplicou. Aí eles estão falando aqui nas legendas, compra de armas dispara no Brasil sob Bolsonaro. Acho que esse dá tempo, acho que vou deixar vocês verem também, tá? Se o áudio tá ok para vocês, então vamos seguindo desse jeito aqui, tá? Vou dar play aqui rapidinho. Só ajustar aqui o volume para que vocês ouçam, beleza? Aí. Existem alguns fatores, mas eu acho que o fator primordial é o alto índice de criminalidade, periculosidade no país. Então, isso alavancou, sim, a venda de armas no país, né, o acesso. Isso em conjunto com as novas legislações que hoje rezam no país em relação à posse e porte de arma. Né?
justiça e de defesa. Que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. O cidadão comum hoje não pode e não deve andar armado no território nacional, salvo o atirador registrado no Exército que tem uma autorização para ir para o seu clube de tiro Legal também, né? Acho que um vídeo bem produzido também, pensado aí, né, para ser circulado nas redes. Primeiro por uma questão do tempo, é um vídeo curto, ele tem pouco mais de 2 minutos, mas, de novo, tem algumas oportunidades de melhorias aqui, né? Primeiro, o texto que acompanha o vídeo, tá? Título: compra de armas triplica no Brasil. Olha, tinha que ter um título aqui, né? No momento de planejamento, né, a pessoa deixou título, 2 pontos, subtítulo, e deixou isso para completar depois, e aí, bom, copiou o texto de algum lugar, colou aqui, aí pá, né? Publicou desse jeito aí. E ficou assim no Instagram, né? Então isso é um problema, né? O título é o que vai chamar a atenção das pessoas. Então você não pode deixar com essa marcação genérica, né? Isso é um problema. Coisas legais que o vídeo faz bem, né? Ele, quando apresenta algum personagem, né, que vai aparecer aqui, primeiro as legendas, né? Há legendas para algumas coisas. Às vezes você não tem um áudio que está em off, mas apenas uma trilha sonora que acompanha as legendas que vão aparecendo devagarzinho, né? Mas não tem uma narração em off, né? A ideia é que as pessoas vejam o que está sendo colocado, as imagens que são mais de apoio, né? Com uma trilha que indica suspense, né? Que tenta manter você vidrado ali acompanhando. E ao mesmo tempo, denúncia, né? E ao mesmo tempo, mostrando para você informações que o El País julga importantes, né? Dispostas aí na formato de legendas. Quando aparecem algum personagem, né, eles colocam a identificação dele em legenda. Isso é importante, é uma coisa que a gente traz da TV e que é importante que a gente mantenha aqui, né? Não é porque é rede social que algumas coisas básicas, né, como a identificação da fonte, quem é que está falando, a gente pode esquecer e não prestar mais atenção, né? Outra coisa, aqui a legenda ela é utilizada para precisão, não sei se vocês viram. É um problema o fato de quando o cara fala, né, a gente não ter uma legenda acompanhando a fala dele, né, não tem nada aqui, então você depende absolutamente do áudio. Se você quiser ver esse vídeo sem áudio, por exemplo, provavelmente nessa parte aqui você vai cair fora, né, você vai voltar para o feed, então, porque, bom, né, não dá para você tirar nada daqui. Você está, sei lá, no consultório médico, né, não dá para você escutar. Você está no ônibus, não dá para você ouvir, né? Está sem um fone, alguma coisa assim, não dá para ouvir. O que você faz? Passa para o próximo vídeo, né? Aí o cara já perdeu essa audiência aí, porque não colocou uma legenda. E quando eles vão mostrar a fala do presidente Bolsonaro, da reunião ministerial, não sei se vocês notaram, mas aí aparecem as legendas. Por quê? Porque a fala dele, ela é de uma gravação externa, né? De uma gravação da reunião ministerial. E às vezes não dá para entender direito o que ele está falando, né? Porque, enfim, é uma gravação de uma declaração dada no microfone, assim. Aí às vezes não dá para ouvir direito. Então a legenda aqui ela tem um papel importante, que é o da precisão, de garantir que você entenda o que é que o cara está falando, certo? E isso, se você fosse um youtuber, um blogueiro, talvez isso até fosse dispensável. Mas como você é jornalista ou está no papel de jornalista, é importantíssimo fazer isso, certo? Usar isso como recurso de precisão. E aí lá no final, o El País se entrega quando aparece o vídeo, né, nessa proporção, e aparece aqui, ó, inscreva-se no El País. Esse vídeo não foi feito para o Instagram.
Ele foi feito para o YouTube do El País, para o canal do YouTube no El País, né? Tanto que está aqui, inscreva-se no El País. Se vocês forem lá no YouTube do El País, ele foi publicado antes, de fato, e depois ele foi circulado aqui no Instagram. O que eles fizeram? Pegaram um vídeo do jeitinho que estava lá e publicaram aqui. Ah, mas é tudo web, é tudo internet. Será? Não é? Primeiro tem a questão da duração, né? No Instagram, pelo fato desse vídeo ter quase 3 minutos, ele já passou para o Instagram TV, né? Ele não vai entrar no feed, por exemplo. A pessoa não consegue ver o vídeo inteiro no feed, né? Ela tem que se dar o trabalho de tocar no botãozinho ali de abrir no Instagram TV ou continuar vendo, né? Para ver o resto do vídeo, certo? Então esse já é um primeiro problema. Segundo, tem essa parte estranha aí no final que é inscreva-se no El País, né? Mas eu não tem como eu me inscrever no Instagram, né? Eu sigo páginas, é diferente. A linguagem já é um problema. Outro problema é o formato do vídeo. Como ele foi feito para o YouTube, ele tem essa proporção aqui de retrato, né? Perdão, de paisagem, né? De imagem deitada, 16:9. Que no Twitter seria muito bom, encaixaria perfeitamente. No Instagram, a proporção que a gente tem, ela é ou o retrato, né? Quadradinho, né? Quadrado perfeito, porque aí vai para o feed, né? Ou então essa daqui esticadinha, né? Que é a dos stories e é a do Instagram TV. Não essa daqui deitadinha, né? Então, isso cria dificuldades, né? Em alguns vídeos, dependendo da configuração, de como você subiu eles para o Instagram, basta você virar o celular que ele vai colocar em 16:9. Em alguns outros casos, não. Tá? O vídeo ele vai ser mantido nessa proporção aqui. Então esse é um cuidado que você tem que tomar no momento de estar colocando os vídeos em cada plataforma, tá? E aí, claro, se você não tem a opção, né, de ver ele em um formato maior, fica praticamente ilegível, né, essas letrinhas que aparecem aqui com os créditos, né, dos repórteres que trabalharam nesse material. Outro exemplo, esse aqui um pouco mais feliz, feito especificamente para o Instagram, né? Tomaram um cuidado também com a capa do vídeo, né, que destaca a marca do jornal, os sujeitos envolvidos, né, a rainha Elizabeth e o Philip, que morreu recentemente, e já na legenda do vídeo é uma espécie de título, por que Príncipe Philip e não Rei Philip, né? E isso é algo importantíssimo, né, que é uma dica que eu vou reforçar com vocês no final. Tentem colocar os destaques, as informações mais importantes do vídeo de vocês nos primeiros 5 segundos. A atenção é uma coisa muito difícil de capturar nas redes sociais, e quando a gente está falando de vídeo, a pessoa ela tem que ter um motivo muito forte para ela ver o seu até o final, né? Então, capturar a atenção dela nesses primeiros 5 segundos é fundamental, tá? E a capa ajuda a fazer isso, porque você está descendo o feed ali, de repente, aí a capa muda, né? O vídeo já começa a tocar, e você fala, mas eu me interessei pelo que estava colocado ali na capa. Então não escolham uma imagem aleatória, tá? Qualquer coisa para colocar como capa. O Instagram, o Facebook, eles permitem que você faça a edição da capa. Então aproveitem isso, tá? Escolham uma capa legal, né? Um frame legal do vídeo para chamar a atenção das pessoas, né? Esse daqui vou passar também, tá? Do Estadão, feito aí no formato para o Instagram, né? Pensado para o Instagram. E aí é feito pelo editor de social media do Estadão, né? É raro a gente ter uma pessoa que fica responsável apenas por isso. O João Abel, ele não faz apenas isso, mas ele gasta boa parte do tempo dele com isso, né? Com a gestão das redes sociais no Estadão, tá? Então vou passar aqui. E aí ele usa um formato um pouco diferente, né? Não é apenas com imagens de apoio, mas aqui o repórter aparece também. E é importante que a gente note a diferença de como fazer isso na rede para como fazer isso na TV, tá? Que são coisas bem diferentes. Vou passar para vocês rapidão. É 1 minuto, tá? Só mudar o som aqui. Tá dando para ouvir, gente, mesmo? Vocês estão me enganando? Só falar assim, não, passa aí de qualquer jeito e tal. Tá dando para ouvir, professor, muito bem. Tá, vamos lá.
Cadê? Agora sim. Príncipe Philip. Por que Príncipe Philip e não Rei Philip se ele era casado com a Rainha Elizabeth? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Mesmo casado com a rainha, o príncipe Philip, que morreu nessa sexta-feira, ocupava o cargo de consorte. Isso porque, segundo as leis do Reino Unido, só os herdeiros podem receber o título mais alto da monarquia, para evitar que a linha de sucessão passe para a família do homem. Tanto que, para se casar, atenção para o spoiler de The Crown, o príncipe Philip teve que renunciar aos seus títulos de nobreza anteriores e também à religião ortodoxa. Ele se converteu à igreja anglicana e se casou com a rainha em 1947. I, Philip, take thee, Elizabeth, Alexandra, Mary. To heaven to hold. Tudo isso significa que a morte do príncipe Philip não altera a sucessão ao trono britânico. Nesse momento, quem encabeça a lista é o filho de Philip com Elizabeth, o príncipe Charles, de 72 anos. Depois dele vem o seu filho mais velho com a princesa Diana, que é o príncipe William, de 38 anos. E na sequência, o filho mais velho de William com Kate Middleton, que é o George, de apenas 7 anos de idade. Se você quiser entender mais sobre a árvore genealógica e a linha de sucessão do trono britânico, é só acessar a nossa cobertura completa em estadão.com.br. Por que príncipe Philip? Ok. Aqui o vídeo ele é pensado para o Instagram, primeiro por uma razão de proporção, né? Ele tem uma faixa, peraí, tá no meu ouvido mesmo. Ele tem uma faixa, né, de formato que é pensada para a tela do celular, para começo de conversa. Então ela vai ocupar toda a tela, né? Inclusive vai impedir que você ali, quando você está descendo o feed, né? Você pega um pedacinho do post que vem logo abaixo, aí você logo se distrai e continue, né, com o seu scrolling ali, rolando pelo feed. Então ele vai ocupar a tela inteira do celular, ou a maior parte dela, certo? E ele tem um tempo que é pouco mais de 1 minuto. Então é mais ou menos assim, você já viu quase que o vídeo inteiro, né, no feed, sem precisar clicar em assistir o resto, continue assistindo, alguma coisa assim. E aí vai faltar, não sei, 10 segundos. Você já viu o vídeo inteiro, não é? Faltam 10 segundos, você clica ali para ver o final, certo? Então aqui tem esse cuidado de planejamento. Eu vou publicar no Instagram, então eu não posso pegar um negócio que eu fiz para o YouTube com quase 3 minutos e botar aqui do mesmo jeito, né? Não, tenta fazer um teaser, reduzir isso o máximo possível, né? Cortar o tanto quanto possível, porque aí você vai maximizar o número de pessoas que vão conseguir ver até o final. Né? E você vai conseguir atingir mais pessoas dessa forma. Outra coisa importante é a maneira como ele aparece no vídeo, né? Veja que não é como se fosse uma passagem de jornal na TV, né? Ele está num fundo que é neutro, né? Que não diz nada, porque o importante aqui, diferente do que vocês veem com a Fernanda lá em TV, não é dizer alguma coisa com o cenário que está no fundo da passagem, tá? A intenção, quando você bota a cara na frente da câmera em vídeos para web, em geral, não é apenas essa clássica que a gente traz da TV, de dar uma informação com o plano de fundo, mas mais do que isso, de conseguir estabelecer um canal, uma ligação com as pessoas que estão vendo você. Não é? E no caso ele faz isso muito bem, usando uma linguagem extremamente simples, a roupa que ele usa é extremamente despojada, uma coisa, ele não está de terno e gravata, não, ele está na casa dele, no fundo neutro, com uma roupa tranquila, fala numa linguagem absolutamente tranquila, e inclusive faz uso de um recurso que os youtubers fazem, que é essa coisa aqui no finalzinho, quando ele fala, cuidado com o spoiler. Atenção para o spoiler de The Crown. Aí ele dá uma cortada, fica tudo em preto e branco, para mostrar assim, olha, isso aqui é uma informação em off. Né? Os youtubers usam muito esse recurso. Né? E ele usa aqui também porque é o tipo de linguagem que é muito efetiva dentro da web. Então, por que o jornalismo não pode usar também, né? Adaptando, claro, isso para os propósitos dele, que não é simplesmente de fazer a gracinha, mas de conseguir capturar mais pessoas, oferecer mais informação, oferecer informação para mais pessoas, certo? Então, aqui há uma diferença, né, entre a passagem que a gente vê na TV e o repórter mostrando a cara aqui em rede social, tá? Em geral, vejam que esse é o primeiro exemplo aqui onde aparece a cara do sujeito.
Por quê? Porque, em geral, é dispensável. Tá? A não ser quando você quer fazer essa coisa mais tete a tete, corpo a corpo, né? Tentar dizer para as pessoas de uma maneira mais simples, mas ainda assim, o tempo todo, ele recorre ao quê? Imagens de apoio. Né? O tempo todo. Certo? Então, isso é importante. Né? Outra coisa é aqui, né, outro exemplo aqui é o da CBN Goiânia, né? Eles estão... Nossa, estou tocando um áudio aqui de fundo ensurdecedor. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, gente. É esse exemplo aqui da CBN Goiânia, tá? Esse é um pouco algo do que não fazer, né? O que aconteceu aqui? Eles receberam a declaração da secretária de saúde, a superintendente, perdão, de vigilância em saúde, a Flúvia Amorim, dizendo que a variante inglesa tinha sido detectada no estado de Goiás, certo? E aí o vídeo é basicamente, ela mesma gravou o vídeo falando da variante, não sei o quê, e mandou para os jornais. O que a CBN fez? Pegou o vídeo do jeitinho que recebeu e botou nas redes. Pronto, tá aí a notícia. Não, né, gente? Não, né? Jornalismo não é isso, né? Jornalismo é pegar o que ela está falando e colocar em contexto. Olha, tem uma variante inglesa detectada aqui. Da onde ela veio, não é? Ela veio, talvez, das pessoas que vieram de Manaus, que a gente recebeu aqui no nosso estado, ou então não, ela veio de outro lugar. Né? A Fúvia está dizendo que ela veio de pessoas que vieram para o nosso estado a viagem. Mas será que não tem outra informação que conflita com o que ela está falando? O que é isso? Apuração, um mínimo de pesquisa, não é? Porque aí é jornalismo, né? Do contrário, o que você está fazendo é assessoria para a Secretaria de Saúde, né? Você está pegando vídeo da secretaria e publicando no jornal, certo? Então, continua valendo a regra básica aí da apuração, da investigação, certo? Que é um mínimo, assim, sei lá, liga para outra pessoa, né? Ela é secretária, superintendente de vigilância de saúde de Goiás. Ela atua, não sei, no estado, liga para o pessoal do município, né? Eles corroboram a informação que ela está dando, pronto, né? Já tem mais de uma pessoa falando, já não vai ser uma peça meramente declaratória, tá? E isso, assim, é o mínimo do mínimo, tá? Por isso é um problema, né? E aí tem outros problemas de formato aqui, né? No vídeo, você não identifica o veículo, você diz simplesmente notícia urgente, né? Não tem legenda para o que ela está falando aqui. A maneira como ela fala é a de uma gestora pública, claro, a formação dela é para isso, o trabalho dela é esse, é de fazer a gestão pública. O trabalho dela não é dar a informação como o João Abel fez, certo? Da maneira mais clara possível, usando um vocabulário mais simples possível, que é como um jornalista faria, não é? O trabalho dele seria dar essa notícia dessa forma, né? Da maneira mais simples possível, não da maneira, né, com vocabulário técnico, né, que é o que o gestor público vai fazer, porque esse é o trabalho dele. O trabalho do jornalista, que não foi feito aqui, é tentar traduzir o que ela está falando, né? Dizer de uma maneira mais simples, o que significa. Ela deu um monte de informação aí, tá, mas como é que isso afeta a minha vida? Não é? O que isso influencia, não sei, na abertura e fechamento do comércio, nos transportes coletivos, certo? Diga, Simval. E que horrível, né? Você colocar a notícia urgente em cima da sua entrevistada, em vez de colocar na parte de baixo. Assim, tem espaço para isso na tela. Ainda tem isso, né? A escolha aqui do formato. Porque, enfim, ela deve ter mandado o vídeo, ela gravou, sei lá, no WhatsApp, né? E mandou para todo mundo. E o vídeo ele foi no formato quadrado. Aí eles pegaram o vídeo em formato quadrado, pá, botaram aqui no negócio. Não, né, gente? Não é assim, né? O que é isso? Desespero, né? Ah, não, eu tenho que dar notícia é urgente. As pessoas já estão sabendo. Se ela mandou por WhatsApp, todo mundo já está sabendo. Né? O diferencial do jornal não tem que ser, brigo com vocês aqui a disciplina inteira quanto a isso, não tem que ser mais a questão da velocidade. Dar informação em primeira mão, fura, é importante? Claro, essa é a essência do jornalismo, vai continuar sendo. Mas isso cai para segundo plano no momento em que você não vai conseguir bater em velocidade o pessoal que está no Zap. Não vai. Você pode tentar o tanto que você quiser. Qual vai ser o seu diferencial? Dar contexto à informação. Acrescentar outras vozes a ela. Qualificar o que as pessoas vão receber.
e não simplesmente reproduzir o que todo mundo já leu ou já viu em outro lugar. Certo? Aí aqui, né, só para recordar, tá, algo que eu falei aí, o que a gente poderia apontar que faltou para esse post? Isso daqui, ó, o mínimo, né, de respeito a essas fases de produção. Tem que ter um momento de planejamento mínimo, assim. Nossa, acabei de receber o vídeo aqui da Fúvia, né? O que eu vou fazer? Eu vou botar ele agora no Instagram. Não, peraí, calma, né? Se ela mandou para você, ela mandou para todos os outros jornais também. O que você vai fazer? Colocar o vídeo igual todo mundo está fazendo também? Não, liga para outra pessoa, liga para o secretário municipal, para ver se ele corrobora a informação que ela está dando. Se ele falar uma coisa diferente, aí você vai furar todos os outros veículos que não tiveram esse cuidado, certo? Então, tudo bem, isso é o mínimo, né? Planejamento, né? Tipo editoria do post, onde que isso vai cair? Né? Eu vou colocar e ele é uma informação que eu vou tentar dar em primeira mão. Não sei, governador Ronaldo Caiado é internado com Covid, Deus o livre, tá? Tô batendo na madeira aqui. Ou quem quer que seja, né? Eu já não desejo isso para ninguém. Mas o governador Ronaldo Caiado é internado com Covid no hospital de campanha, sei lá, tá? Essa informação tem que ser dada em primeira mão, sim, claro, ela é urgente, né? Porque o que diferencia é as pessoas saberem disso com o máximo de urgência possível. Mas ainda assim, você tem que verificar qual a situação dele, quando que isso aconteceu, tem algumas horas, né? Ou então onde exatamente ele está. Ele foi internado mesmo ou ele só foi lá para fazer um exame? Tudo bem? Apuração, né, gente? Apuração, isso é o mínimo, né? Pensar um potencial de engajamento e prever possíveis feedbacks que você possa receber do público, né? E alguns valores, né, que continuam sendo importantes. Essa coisa do transmídia, você conseguir pensar, né, como que vai para cada plataforma. A coisa da sazonalidade, né, aquilo que no momento está mais em evidência é mais importante para as pessoas. Então, qualquer informação sobre a pandemia, por exemplo, nesse momento, ela vai ter mais olhos, né? Ou não, porque às vezes as pessoas estão absolutamente cansadas, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, quando chega mais informação sobre isso, elas não. Mas a vacina, em geral, é algo que as pessoas querem, né, saber. Independente de cansaço e tudo mais, porque ela aponta para a esperança de dias melhores, né? Considerar qual é o seu público e assim pensar na linguagem que você vai usar, pesquisar, entrevistar, verificar, equilibrar o tempo com a qualidade. O tempo que eu tenho para fazer esse negócio aqui é muito curto, mas qual é o melhor que eu posso fazer nesse tempo curto que eu tenho, certo? E claro, sempre falar com as pessoas, serenidade, simpatia e respeitar o dever cívico. Essa matéria aqui é como se fosse assim, eu queria moldurar ela, colocar num quadro, tá? Porque ela é um exemplo fantástico, brasileiro, de coisas que a gente pode fazer muito legal em redes sociais, no jornalismo, BBC Brasil, tá? O que ela está falando? Investigação, jovem, negro e com 5 vezes mais chances de ser morto. E aí, vejam aqui, eu vou pausando, tá? Não importa muito o áudio, tá bom? Então, não vou parar aqui para mostrar para vocês. Aqui não tem áudio ainda, tá? É só uma foto. Vejam que primeiro ela está identificando quem é o veículo. Tem uma foto no fundo, né, com um sujeito que é negro, então a foto ela não é uma coisa aleatória, ela encaixa, né, com o tema geral da matéria. Isso aqui é uma matéria, a gente tem que tratar o post como se fosse uma notícia, tá? Tem um título, né, em letras garrafais, que se você não vê, você precisa revisar os seus óculos, né, e fazer uma nova visita ao seu oftalmologista. Jovem, negro e com 5 vezes mais chance de ser morto. E tem uma indicação, ó, dizendo que tem mais conteúdos para você arrastar aqui para o lado, certo? Isso é importante, porque as pessoas, de novo, elas fazem uma leitura muito ansiosa do conteúdo que está na internet. Então, ter essa indicação aqui é fundamental, porque elas sabem que tem mais coisa ali para o lado, tá? E aí, como é que a coisa vai progredindo, né? Aqui na legenda, a gente tem informações que complementam, tá? Não repetem, mas complementam o que está aparecendo na foto. E aí, o que tem na segunda foto, né? Onde? Estado do Rio de Janeiro.
Analisamos o perfil de todas as pessoas mortas pela polícia na primeira metade de 2020. E os dados mostram que, ao suspense, né? E veja o cuidado com a parte dessas retrancas que eles colocaram no início de cada foto, né? É como se ele estivesse respondendo as perguntas do lead. Percebe? O que, onde, quando, como, não é? De novo, você tem a identificação do veículo, não é? E o sinalzinho aqui de que tem mais coisa para você passar, né, e continuar vendo, certo? Terceiro slide, né? Os dados mostram que 75% dos mortos, né, em confrontos, em abordagens policiais nas favelas, eram negros. Em números absolutos, mais pessoas foram mortas pela polícia no estado do Rio do que em todos os Estados Unidos, o país inteiro, né? Qual é a fonte disso? Aí alguém fala, mas isso é invenção, não sei o quê. Qual é o antídoto para isso? Ó, fonte BBC, Fórum de Segurança Pública. Aqui, ó, pá, já na imagem. A pessoa nem precisa ir na legenda para ver qual é a fonte desse dado. Já está aqui. Se alguém quiser printar e mandar no WhatsApp falando isso aqui é a mídia esquerdista, não sei o quê, ela vai printar passando a vergonha de mostrar a fonte. Certo? Então, vejam o cuidado, não é? Isso é importante, não é? Mostrar de onde a gente está tirando as coisas. Não é porque a gente está na web, de novo, ou nas redes sociais, que as regras básicas do jornalismo estão em suspensão. Não, a gente não precisa se preocupar mais com isso. Não, tá? Continua sendo tudo normal, né? A parte de respeitar, né, os princípios mínimos. E olha como é que eles usam o vídeo, não é? João Pedro, o filho de 14 anos de Rafaela, foi morto em operação policial, após agentes entrarem em sua casa sem mandado judicial. Olha a força desse olhar aqui, né? Uma mulher que perdeu o filho, não é? E que não precisa dizer nada. Não é? A legenda está falando e o rosto dela diz muito. Não é? O vídeo não tem som, é apenas ela aqui encarando a própria pessoa, encarando a câmera, certo? Aí quando você passa, né, para o próximo slide, isso aqui foi um probleminha que deu. O que é que tem? Só um pouquinho. Aqui eu gravei o vídeo, tá? De eu dando os next, arrastando, tá? Os slides de cada coisa. Né? Vejam a força, né, gente? Tem um áudio aqui do João Pedro, né, em um curso de culinária que ele estava fazendo lá na favela, né? Faz 8 meses que João Pedro foi assassinado. As autoridades disseram que ninguém foi preso, mas o caso está em investigação. Olha que coisa interessante também, ó, destacar as partes mais importantes do texto. Isso é muito importante. Isso é importante, inclusive, quando você pega apenas declarações das autoridades, né? Eu printei o tweet, sei lá, do Caiado e coloquei aqui no post. Fica legal? Fica. Mas é importante que você também faça esse trabalho de destacar o que é mais importante. É a intervenção, é o dedo do jornalista na informação. Né? Você está dizendo para o leitor no que é que ele tem que prestar atenção, o que é de mais interesse público, certo? O que tem mais valor aqui em termos de informação. Tudo bem? E aí o vídeo, né, assim, depois de olhar, né, para a cara da mãe, tem um videozinho do João em um curso de culinária, né, gravado pela professora, ela fazendo uma dinâmica com a classe, né, olha, e aí, e o vídeo, né, como é que chama essa operação? Mão na massa, ele aponta para o negócio. Quer dizer, um jovem que tinha a vida inteira pela frente, né, estava fazendo curso, enfim, né, e foi alvejado ali. Os adolescentes falaram aos policiais, só tem criança na casa. Eles jogaram a granada e os adolescentes se assustaram. Quando correram, os policiais começaram a atirar. João virou para tentar correr e levou um tiro nas costas. De novo, ó, veículo identificado, sinalzinho de que tem mais coisa. Não é? Aí passando em frente, tem o videozinho dele falando. Isso aqui foi porque eu estava no computador, tá, gente? Aí ele ficou repetindo algumas coisas. Outro slide, né, da matéria. Com uma das maiores taxas de violência no mundo, o Rio também é um lugar perigoso para policiais.
Ao investigar quem corre mais risco com a brutalidade mortal da violência policial, os números são claros. Então estão fazendo aqui, né, a ressalva de que os policiais também sofrem com o problema. Não é só a própria comunidade. Não é? Em 2020, homens jovens e negros tiveram 5 vezes mais chances de serem mortos do que jovens brancos. De novo, da onde que o jornalista tirou isso? Da cabeça dele, né? Do fundo do coração. Não, da BBC, do Fórum de Segurança Pública, certo? Dados de 2021. Depois, uma declaração da mãe, né? Nunca falei com o João sobre racismo, até porque eu nunca imaginei que viveria isso. Mas assim, acho que foi preconceito. A polícia acha que todo mundo nas favelas é criminoso e, em geral, os assassinatos são sim de negros. Quer dizer, a pessoa nunca foi militante da causa, etc. Mas a experiência fez ela ver que esse é um problema real. Não é? E, claro, né, a pior das experiências possíveis. E o último slide conclui, né, com uma frase de muito impacto, dizendo: é improvável que a maioria dos milhares de mortos pela polícia no ano passado consiga justiça. E aí tem os dados lá, a legenda com mais informações do que você encontrou aqui na matéria, falando para você ir no link da bio para encontrar mais, certo? Então é um post sensacional, que faz um uso de vídeo, né, que é muito sutil, certo? Muito inscrito, não é? E que pensa, por que ele consegue fazer uma coisa tão legal, tão bem encadeada? Porque ele pensa na informação, no fluxo que as pessoas vão fazer quando elas estiverem passando aqui no carrossel, né? Ela tentou encadear tudo bonitinho para que as pessoas vejam a coisa numa sequência lógica, não é? E que mostre o rosto da mãe dessa forma aqui, e depois mostre o menino numa atividade de descontração, né? E que, claro, tinha a vida toda pela frente, certo? Então essa peça eu acho ela sensacional, tá? Inclusive adicionei lá nos modelos, tá, de posts para vocês. Então algumas dicas universais, coisas que eu já disse, tá, nas outras aulas sobre isso. Tem que tratar o post como uma notícia, tá bom? O post é uma notícia. O exercício que a gente vai fazer aqui na disciplina é esse, tá bom? De produzir o post como se fosse uma notícia, né? Você não vai ter uma notícia publicada no site para você pegar o que está lá e botar na legenda do Instagram. Não. Tá? O esforço aqui é de produzir algo exclusivo para a rede, pensado para a rede, checando informações, realizando entrevistas, enfim, a parte mínima, né, de um trabalho de jornalismo. Respeitando um padrão, né, de público, persona e redação definidas pelo veículo. Sem perder de vista adaptações de linguagem, né, dosar o tempo e profundidade, e, claro, utilizar os recursos próprios de cada plataforma. Aqui um outro exemplo do UOL, onde eles não usam nenhum áudio, tá? É um vídeo que, na verdade, ele é um Reels. Ele tem até 15 segundos e ele dá as informações, desculpem, gente, fundamentais, né, que são as principais aspas sobre a prisão de Daniel Silveira. Né? E aí ele vai dosando o tempo que aparece de cada declaração, junto com a foto do sujeito, pensando no tempo que você vai levar para ler cada pedacinho. Né? Mas é isso, né? Informou com um vídeo bem legal, né? Ó, as declarações de cada um, tem uma fotinha deles, né? A legenda dizendo quem é, leia mais uma notícia, enfim. Deu as informações fundamentais, que é, no caso, o que essa notícia está falando? Quais são as declarações em torno da prisão desse então deputado, certo? Era algo importante se dizer no momento, porque haveria uma votação para saber se o mandato dele seria cassado ou não. Outra coisa interessante, o uso muito simples de vídeo da CBN. Mesmo com proibição, olha, problema, né? Comércio não essencial é flagrado funcionando em Goiânia. Não é? O que é o vídeo? É simplesmente a produção, vejam o esforço aqui de apuração, não é? O comércio está fechado, está todo mundo respeitando, o mundo é lindo. Será que estão? Não é? O que eu vou fazer? Vou para a rua, né? Lugar de repórter é na rua, não agora, né? Porque, bom, tem todo o que está acontecendo, mas eles vão verificar, apurar minimamente, saíram com o carro, vendo os comércios, vários deles abertos, inclusive com aglomerações nas portas. Né? Então, checaram isso, montaram um videozinho e fizeram em uma legenda legal, um videozinho mostrando isso. Fim. É um post legal,
cumpre o propósito de dar a informação já na imagem, e depois na legenda tem uma complementação daquilo que eles estão mostrando aqui no vídeo, certo? Um outro legal também, uso de vídeo muito simples, não é? Bolsonaro libera 1,6 bilhões de reais para Coca e Ambev em uma manobra fiscal. Qual que é o uso do vídeo aqui? É um GIF, na verdade, é um videozinho curtinho, uma animação, que vai apenas brincar, né, fazer uma ironia com um mote do presidente, né, de que acabou a mamata, de que ele não ia beneficiar empresas, enfim, né, não ia beneficiar pessoas que pedissem ou oferecessem para ele algum tipo de favor, né, ou compensação eleitoral por qualquer política que ele pudesse fornecer, né. Ele falava muito isso, acabou a mamata, né. E aí aqui o Intercept está brincando com isso, mostrando que, na verdade, né, essa ação dele indica o contrário, né. Então tem um videozinho, isso é um vídeo, né, um post para a rede social. Simples, simplíssimo. Mas o que diferencia ele aqui? Criatividade, né? Usar o objeto da situação, no caso a Coca, para fazer uma brincadeira com isso, né? E juntar com um mote que era do governo federal durante as eleições. E algumas coisas mais específicas para os vídeos, aí eu encerro, tá? Separar a melhor cena para o início do vídeo, tá bom? Oferecendo mais detalhes em seguida. Por quê? Porque você tem que captar a atenção das pessoas logo nos primeiros 5 segundos, tá bom? Editar de uma maneira de que o vídeo possa ser assistido sem o som. É o caso de todos esses que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui das aspas, você precisa de som? Não, o vídeo nem tem som, certo? Esse outro aqui da CBN, ó, precisa do som? Não, o vídeo até tem som, tem o barulho do carro andando nas ruas, mas você precisa do áudio? Ele vai dizer alguma coisa? Não, tá? O outro aqui também, que é apenas uma animação, né? Não tem som também. Não tem som, certo? Tem que editar, montar de maneira que o som seja dispensável, tá? Ele pode informar algo. É importante que você pense no som, com certeza. Mas quando você está falando de rede social, o som tem que ser dispensável, tá bom? Inserir legendas é importantíssimo se for fazer vídeo. Para o áudio também, como a gente viu, para garantir acessibilidade, precisão, né, e uma opção que seja sem som. Escolher capas, né, que a gente chama de thumbnails, chamativas, interessantes, informativas, tá? E concentrar os destaques nos primeiros 5 segundos dos vídeos. Além de, claro, dar créditos tanto para os profissionais quanto para materiais de terceiros. Às vezes você usa, como o Estadão usou lá, um pedaço de uma série, né, uma cena de, não sei, uma publicidade do governo. Você precisa dar o crédito, tá? Qualquer material que não seja seu tem que ser creditado. Professor, mas como fazer isso? O tamanho da tela no Instagram ele é muito pequenininho. Tem um perfil, tá, que eu recomendo que vocês sigam, mesmo que vocês não entendam muita coisa de inglês, como eu, tá? Eu recomendo que vocês sigam, chamado AJ Plus, tá bom? Al Jazeera Plus. É uma rede de televisão árabe que, na minha análise, tá, e de vários outros pesquisadores, né? Vários não, porque tem pouca gente que olha para isso, infelizmente, mas de outros pesquisadores também, faz simplesmente o melhor material que a gente tem de jornalismo em redes sociais, tá bom? Por que isso? Vejam isso aqui, ó. É um videozinho falando de que refugiados libaneses estão lutando para conseguir comer durante o Ramadã. O Ramadã, como a gente viu na outra aula, é um ritual religioso lá do Islã, onde depois de um período de jejum, eles comem muito, né? Mas como eles são refugiados, eles estão enfrentando condições muito drásticas no Líbano e não estão conseguindo comer durante o Ramadã, que é uma festa de comida, certo? De banquete. Então, é um problema gravíssimo, porque ele não é só de sobrevivência, mas ele também é religioso. E por conta disso, política e social, certo? Então, olha essa matéria. Primeiro, olhem para a estrutura do post, né? Tenham a identificação de qual é o veículo, certo? Em todos os pedaços. Tem uma fonte que eles mesmos desenvolveram, tá? Para usar nas redes.
os pedaços mais importantes, ou seja, comer, né, to eat aqui, são destacados pelo jornalista. E ainda falando de coisas visuais, todos os posts da Al Jazeera têm esse framezinho aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, essa linhazinha amarela circulando o post, né, que é para mostrar que o vídeo é da Al Jazeera, certo? Quando você vê ele no seu feed, ele vai ficar destacado em relação aos outros. Esse fiozinho aqui vai ter esse efeito, certo? E outra coisa importantíssima, aqui embaixo tem, né, como é um vídeo do Instagram, que não é Instagram TV, você não consegue controlar, né? Você não consegue saber se ele está acabando ou não. Então o que eles fazem? Eles colocam uma barrinha animada que vai acompanhando à medida que o vídeo vai passando, para dizer para você se ele está no início ou no final. Estão vendo, ó? Aqui embaixo. Tem a declaração do cara e aparece, não é? O nome dele, quem ele é e tudo mais, certo? Imagens, né, que vão sendo mostradas, né? A legenda, vou parar aqui rapidinho. A legenda em alguns pontos, né? Quando você tem condição de fazer isso. Aqui, uma coisa muito inteligente. Às vezes o vídeo, percebem que ele não está na melhor qualidade possível, o rosto dela está um pouco quadriculado e tal. O que você faz? Quando você não está com um vídeo com uma boa qualidade, a saída que você tem, mas você tem que usar aquele vídeo, é tentar exibir ele no menor tamanho possível. Porque aí os pixels não vão ficar estourados, certo? Então o que eles fazem? Diminuíram o tamanho do vídeo, certo? Colocaram ele dentro dessa caixinha aqui, para ele não ocupar a tela inteira, né? E assim você não vê os pixels estourados. E aproveitaram isso para deixar a legenda mais legível. Colocaram ela, né, que é uma legenda de cor clara, branca, em cima de um fundo de cor escura, cinza, porque a legenda fica mais visível ainda, certo? Genial, genial. Desculpem, dando segmento, né? Falam de algumas, né, declarações aí das pessoas, aí tem a barrinha lá embaixo, ó, que vai acompanhando, mostrando para você se o vídeo está terminando ou não, né? Para que você não fique ali desesperado, né, ansioso para ver se ele acaba ou não. Aí quando você passa para frente, cadê? Só passar aqui. O vídeo continua e novamente tem a indicação lá embaixo, ó, de que o vídeo está continuando, né? Para cada pedaço de texto que é importante, extrema pobreza, né? Eles destacam os pedaços de texto. Aí a mão do jornalista interferindo, né, no discurso das outras pessoas, certo? E isso é dar contexto para a matéria, né? E isso é via de regra para os posts da Al Jazeera, né? Aqui eles estão comparando as prisões de um homem branco com um homem negro, né, nos Estados Unidos. Uma polícia foi para atender uma denúncia de que o cara não queria usar máscara. Aí o que ele fez? Ele pegou um martelo, bateu nos policiais, prendeu o braço de um deles no carro e saiu arrastando. Qual foi a punição que ele recebeu por isso? Multa. Né? Um outro cara negro, né, foi abordado pela mesma polícia do mesmo estado, polícia de Minnesota. E aí, qual era a denúncia? A de que ele tinha furado um sinal, cometido algum problema de trânsito, né? E aí o cara quis discutir com o policial, ele falou, não, mas eu discordo, eu não furei o sinal não, e tal. O que o policial fez? Atirou nele, né? E ele morreu. Então, o que eles estão tentando aqui, ó, nessa parte aqui tem duas coisas legais, ó. Primeiro, de quem é a foto, certo? Olha o crédito, ó. Como é que dá crédito no Instagram? Você usa um emojizinho, né, com o nome do sujeito logo depois. Né? Aqui tem também uma indicação da mãozinha de que tem mais coisa para você ver depois, certo? O que é algo importantíssimo também. Tudo bem? Vai continuando, tem um videozinho. De novo, o crédito, né, para quem fez o vídeo, tá? Não foi a própria equipe da Al Jazeera. Cadê meu mouse, gente? Aqui ele. Aqui, ó. Tem o nome do sujeito, certo? Que fez o vídeo, não é? E tem aqui o íconezinho da câmera para dizer que a filmagem é dele, tá? E não da Al Jazeera. Então não é porque você recebeu vídeos do público, você pode usar sem dar crédito. Não, o vídeo não pertence a você, tá? Aí outra foto, né, do cara. E um tweet, uma declaração, né, de um advogado sobre o caso.
onde, de novo, o jornalista destaca a parte que é mais importante, tá? Não é só pegou o tweet, pá, botou aí, né? E coloca outras coisas que o Twitter provavelmente omitiria, né, no momento de você cortar o Twitter, como, por exemplo, a data. Ok, gente? Certo? Era isso que tínhamos para hoje. Só voltando aqui. Ninguém tem questões, problemas, alguma coisa para a gente tratar? Se não, Eu tô com uma certa dificuldade para inserir áudio no meu post. O Canva não está permitindo que eu faça a inserção. Eu já gravei o off. Quando eu tento inserir, ele não permite. Ah, tá. Não, vamos ver na próxima aula então, que já é de produção, mas provavelmente você pode usar. O Canva ele tem uma limitação, né? Eu acho que é de 30 segundos ou 40 segundos, alguma coisa assim, para o tamanho do áudio que você pode inserir. Então, talvez seja o caso de passar para um dos outros programas, tá? O Spark, o Clipchamp, os outros que eu deixei para vocês. Mas a gente olha, tá? Na próxima aula juntos aqui. Se você quiser me passar o link para edição, Simval, que aí eu já vou olhando, né? E aí quando chegar o dia da aula eu já tenho alguma coisa rascunhada. Tá bom, passo sim. Certo? Fechou, obrigado, professor. Gostei desse perfil. Sim, sigam, tá, gente? É chamar Al Jazeera Plus, tá? AJ+. Só isso. Digitou no Instagram lá. Sigam. Mas se não tiverem mais questões, problemas, encerramos aqui. Ok? Então, boa noite, professor. Até a próxima. Obrigado pela aula. Valeu, então. Voltamos atrás de alguém. Ih, rapaz, são 3 viaturas em sequência aqui. Isso aí lascou, viu? Daí isso não escapa, não. Né? Boa noite, gente. Valeu. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.